Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos. Conheça a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço, mais uma vez, que você se inscreva no canal. Os Supridores. Este é o título do livro de José Faleiro, editado pela Todavia em 2020. José Faleiro é um escritor gaúcho, ele é autor de Vila Sapo, um volume de contos que foi publicado em 2019 e escreve semanalmente para a revista Parêntese. Sempre que eu abria um jornal, um suplemento literário, eu via matérias sobre este livro de José Faleiro. Mas, como eu sabia que eu leria esta obra mais cedo ou mais tarde, eu preferi não saber o conteúdo dessas matérias. Então eu não li nenhuma. Quando eu me embrenhei por este romance, eu tomei um susto. Eu não esperava algo nesse estilo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Este romance de Faleiro conta a história de Pedro e Marques, que trabalham como supridores no supermercado Fênix. Mas o que são supridores? São aquelas pessoas responsáveis por suprir as prateleiras do supermercado, para que não fiquem jamais vazias de produtos. Mas os supridores também realizam diversas outras tarefas, como descarregar caminhões, organizar depósito, limpar a loja, por exemplo. É, como se percebe, uma tarefa braçal, de, portanto, péssima remuneração. Pedro é curioso, é um sujeito que se acostumou a ler bastante durante o trajeto de ônibus que ele faz todo dia, de casa para o trabalho e também na volta do trabalho para casa. Ele tem Brecht e Marx como mentores, e é muito influenciado por estes dois pensadores. A trama se passa entre o ano de 2009 e 2011, em dois bairros periféricos da cidade de Porto Alegre, o Vila Viçosa e o Vila Nova São Carlos. E aqui eu já digo que há partes muito interessantes no livro, em que a história da formação destes bairros é contada de forma bastante irônica até. Pedro não se conforma com a exploração de sua mão de obra, com o salário horrível, com a pouca ou quase nenhuma possibilidade de ascensão social e, claro, com a injustiça presente em tudo isso. Essas partes de reinterpretação do marxismo, de adaptação à realidade de Pedro e também de Marx, são muito divertidas. Aos poucos, claro, Marx vai se convencendo, vai acordando. Mas o que fazer? Então, Pedro decide montar um esquema de venda de maconha, já que os traficantes ali dos dois bairros só têm interesse em vender pedra e cocaína. Eles pensam ter encontrado a solução para os problemas financeiros. E é muito interessante a forma como os dois driblam os aspectos morais por meio dessas teorias, digamos assim, enviesadas, né? Eu não posso dizer que há uma influência de escritores como Plínio Marcos, João Antônio, Ferrez, mas
eu posso dizer que eu me lembrei bastante desses escritores quando eu li este romance de Faleiro, nessa tentativa de retratar personagens marginais, né? Bom, em pouco tempo, Marques e Pedro conseguem se estruturar financeiramente. E então eles começam a planejar abandonar o tráfico. Claro que nada vai ser tão simples assim. São 300 páginas de um livro em que oscilam momentos, digamos assim, até icônicos, com belas sacadas narrativas, com frases prontas, com excessos de adjetivos, com problemas narrativos. A linguagem, para mim, é o principal problema. Emular, por exemplo, a linguagem das ruas, desses personagens geralmente sem voz na literatura, é uma tarefa ingrata e extremamente difícil. É como se estivéssemos diante de uma linguagem filtrada para a compreensão de intelectuais, de uma linguagem, digamos assim, gourmetizada. E isso me incomodou um pouco neste romance de José Faleiro. João Antônio, por exemplo, tinha consciência que fazia uma transposição de universos e mesclava uma linguagem lírica, onírica, ao drama das ruas. Claro que há, obviamente, menos problemas no livro do que bons momentos, senão eu não estaria falando deste romance aqui agora. José Faleiro, ele se arrisca muito quando tenta transpor para a narrativa os trejeitos da oralidade. Isso faz com que não haja uma uniformidade na fala dos personagens, que oscilam entre gírias, cacoetes de concordância e frases bem construídas, um pouco até inverossímeis. Os longos monólogos têm esses problemas, mas os diálogos curtos, aí não, eles são certeiros, eles são muito, muito precisos. O livro, ele é narrado em terceira pessoa, um narrador clássico, onisciente, onipresente, que conta as desventuras desses personagens pouco representados na literatura. Mas só isso não basta, só essa abordagem desses personagens não basta para construir uma grande obra. Luiz Rufato deu voz a personagens que também quase nunca tiveram muito espaço em nossa literatura, os operários. Mas desde o primeiro livro, Rufato fez isso de forma segura. Novamente, eu não estou dizendo que o livro de José Faleiro é ruim, mas há esses pequenos deslizes na narrativa. De maneira geral, a linguagem é eficiente. Nós começamos a ler o romance e nos envolvemos com os personagens. Nós queremos saber o destino deles, nós torcemos por eles. Só isso já justificaria a leitura desta obra. Eu vou ler agora um trecho do romance para que você tenha uma ideia do estilo de José Faleiro. Neste trecho que eu vou ler, Angélica, a companheira de Marques, conta a ele que está grávida do segundo filho deles. Uma gravidez acidental, como o próprio Marques gosta de dizer. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. Divulgue o nosso trabalho em prol da literatura brasileira. Valorize as editoras e publicações independentes. Tá, e agora, amor? O que é que a gente vai fazer?
Perguntou-o com um ar repentinamente decidido. Iniciava confiante a mais quixotesca das tentativas humanas, a de jamais tornar a chorar na vida. Esperou. Conhecia o marido suficientemente bem para adivinhar toda a boa vontade que de fato havia dentro dele. Porém, subestimava a força de seu orgulho, a força de seu machismo, a força de sua ignorância. Forças essas que, como um gargalo, dificultavam a passagem daquele conteúdo espesso para o campo das coisas expressas. O rapaz limitou-se a balançar a cabeça lentamente, sem fazer qualquer esforço para tirar os olhos do vazio em que tinham caído. E ela então perdeu a paciência. Ah, caralho! Viu só como tu não me ajuda? Tirado a contragosto de seu estupor, Marques estalou a língua e lançou contra a moça um olhar duro. Mas como é que eu posso saber o que a gente vai fazer agora, Angélica? Disse isso, encolhendo os ombros e desdobrando um braço para o lado, a mão aberta parecendo acusar a parede do quarto de propor um enigma indecifrável. Não tenho o que fazer, a não ser rezar por um milagre. Mais um filho, que merda! Eu sempre quis ter uma porrada de filho. Gosto pra caralho de criança, tu sabe, mas porra, uma coisa é querer e outra coisa é poder. Bom, pelo menos nenhum de nós dois está desempregado. Bah, isso é verdade, interrompeu agudamente a esposa em desvelado menoscabo. Oh, sim, as coisas podiam estar bem pior. Ui, 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 não gosto nem de pensar. Mas acontece, deu um riso seco, que isso não me consola nem um pouquinho, tá ligado? Já tá sendo um verdadeiro inferno criar o Daniel decentemente. É leite, é creche, é roupa, é calçado. E agora a gente vai ter mais um filho. E eu não faço ideia de como é que a gente vai fazer para sustentar os dois. Percebeu que estava perdendo o autocontrole. Por isso, preferiu parar de falar, o que fez fechando não só a boca, mas também os olhos. Sabe o que eu acho? Acho que é melhor eu ir trabalhar. Já estou bem atrasado. Marques se levantou e apanhou a mochila que estava sobre a cama. Olha, depois a gente conversa mais, tá bom? Angélica concordou, movendo enfaticamente a cabeça. Porra, meu, eu te amo, declarou a voz embargada, as lágrimas voltando a escorrer-lhe pelas faces. Eu também te amo, respondeu o marido. Ela se pôs de pé para que pudessem se abraçar conforme as circunstâncias exigiam. Foi um abraço apertado e demorado, cheio de significado. Naquele instante, uma leve brisa entrava pela janela aberta, fazendo as cortinas esvoaçarem de maneira suave e constante, e a luz que se filtrava nelas projetava ondas vivas nos lençóis dourados da cama, enquanto os pássaros lá fora cantavam com alegria, comemorando seja lá o que for que um pássaro possa comemorar. Poderia ter sido um momento mágico, desses em que tudo parece tão belo como numa cena de novela. Poderia. O problema era um som desagradável que fazia pesar tanto o espírito dele quanto o dela, ancorando-os firmemente numa realidade que de mágica não tinha nada. O assoalho de madeira da casa, apodrecida havia tempos, rangia alto, sem parar, gritando por socorro, ameaçando ceder a qualquer momento, porque o pequeno Daniel, que era, antes de mais nada, uma boca a ser alimentada, corria faceiro para lá e para cá, gastando as energias. E naquela conjuntura, a lastimável verdade era que ou bem socorria-se o piso, ou bem alimentava-se a criança, já que para as duas coisas o dinheiro nunca dava. O que poderia haver de mágico nisso? Não há canto de pássaro, nem coisa alguma capaz de trazer magia à precariedade total.